Mensagem de Nossa Senhora, do livro 25ª edição, das páginas 1133 a 1135. Milão, Itália, 8 de setembro de 1997. Festa da Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria. Ao redor do meu berço, filhos prediletos, celebrai com amor e confiança a festa da minha natividade e associai-vos à alegria de toda a Igreja, que se recolhe em ato de profunda veneração ao redor do berço em que sou deposta depois do meu nascimento. Deixo-vos atrair pelo meu suave e celeste perfume. Ao redor do meu berço recolhe-se todo o paraíso exultante, porque a Santíssima Trindade recebe a sua maior glória. O Pai Celeste contempla com complacência a obra-prima do seu amor que decretou desde toda a eternidade no desígnio da sua divina sabedoria. O Verbo rejubila porque pode ver finalmente a criatura que ele mesmo preparou para ser sua mãe, no seu nascimento no tempo. O Espírito Santo exulta porque ele me possui como seu templo sagrado e inviolado para o seu desígnio divino. Ao redor do meu berço recolhe-se todos os espíritos celestes, porque contemplam na pequena menina recém-nascida, aquela que está destinada a tornar-se a sua rainha, e compõem docíssimas harmonia de cânticos e de luzes, que enche de alegria a minha alma e fazem vibrar o meu coração, que começou agora a palpitar de amor. Ao redor do meu berço vos reunis hoje todos vós, meus filhos, chamados por mim a consagrar-vos ao meu coração imaculado, para fazer parte do meu exército vitorioso. Aprendi de mim a ser pequeninos, deixai-vos formar por mim, para vos tornardes servos. Entrai neste meu berço, para que possais saborear comigo a beleza e a suavidade da pequenez e da humildade. Hoje em dia, todos deveis caminhar pela estrada da pequenez. Satanás está no cume do seu grande poder e já se sente seguro vencedor. Agora só pode ser vencido pela humildade e pela pequenez das crianças consagradas no meu coração imaculado. Por isso, vos conduzo pelo caminho da humildade, da pequenez, da simplicidade, da pureza, da confiança e do filial e maior abandono. Ao redor do meu berço, no qual hoje vos deponho todos, Jesus tem a grande alegria de se sentir escutado, amado e seguido por vós. Ele sabe que os pequeninos e os puros de coração são os únicos que sabem escutar com docilidade e pôr em prática as suas palavras. Ele recolhe no jardim precioso do seu amor divino os humildes, os pobres, os simples, os fracos. Ele se vê sempre seguido com fidelidade pelas minhas pequenas crianças, que são pobres de espírito e de bens, e é com elas que formam os seus discípulos, que ainda hoje permanecem com ele até o fim. Ao redor do meu berço reflete-se hoje fortes raios de confiança e de segura esperança.
para iluminar os dias dolorosos que viveis e para vos dar conforto materno nos sofrimentos e no grande padecimento destes últimos tempos. Deixai-vos envolver pela minha luz. Acolhei com amor e docilidade as palavras que vos dou, porque é com elas que vos conduzo pelo caminho do bem e da santidade. Em vós eu sou consolada e glorificada, porque pela resposta que me deste em toda parte, já vejo estar próximo a aurora dos tempos novos para a Igreja e para toda a humanidade. Salve Maria. Sara as feridas do meu coração. Cantarei tua bondade e tua justiça. Teu caminho eu quero seguir, estarei contigo sem desanimar, pois minha vida pertence a ti, Senhor. A tua unção e teu poder restaura vida, me faz meu viver. A tua unção e o teu poder sara as feridas do meu coração. Evangelho de João, capítulo 6, versículo do 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tibéades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, dando quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelo que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora, ela vem trazer para nós a festa da sua natividade. E a gente vai então compreendendo o amor de Deus, a obra-prima desse grande amor. E o Espírito Santo vai trazendo para nós a imagem desse acontecimento, como se nós estivéssemos participando e que nós tivéssemos participado dele. Ao redor do meu berço, o berço de Maria. Maria, quando ela nasceu, completamente diferente do seu filho Jesus. Ela foi aconchegada por um lar. Ela teve um berço. E ali ela teve também os anjos celestes, o próprio Jesus. A Trindade Santa ali se alegra, porque chegou o momento, a obra-prima do amor de Deus. E quando a gente vai falando de obra-prima, a gente pode então imaginar um anel precioso de brilhante, para que ele possa trazer esses raios, essa luminosidade, essa preciosidade aos nossos olhos. Ele foi retirado da natureza, da matéria-prima, a obra-prima. Então a gente vê que o ouro, o brilhante, tudo foi tirado da obra-prima, mas que ali diante dos nossos olhos não havia beleza nenhuma. A beleza foi estar no molde. Ele foi moldado, ele foi transformado em algo gracioso aos nossos olhos. Assim está a humanidade. A humanidade, ela era praticamente um nada. Não conseguíamos ver uma salvação, não conseguíamos ver ali um momento em que pudesse ter graça, ter assim esse aspecto melhor para os nossos olhos, como a gente olha esse anel, comparando esse anel com a obra-prima. Então Jesus pegou dessa humanidade uma obra-prima, e que aí essa obra-prima ela foi modelada, ela foi trazida de uma maneira, num esplendor, em um brilho, em uma graça extraordinária para os nossos olhos, que supera qualquer diamante, qualquer ouro precioso aos nossos olhos. E olha, que foi uma simplicidade muito grande. A mulher de Gênesis que pisa a cabeça da serpente. A inimizade da mulher com a serpente. Essa mulher tão simples também do Apocalipse. A mulher resplendente de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Na grandeza, a grandeza que a gente vê, essa grandeza que os nossos olhos vão contemplando, porque o próprio Deus quis, porque
que o próprio Deus escolheu. No meio de toda a humanidade. Como assim no meio de toda a natureza, se escolhe ali também uma pedra para se forjar um anel gracioso aos olhos. Assim Deus também escolheu Maria para ser essa graça, para ser essa obra-prima de amor, do seu amor, para toda a humanidade, para a salvação de toda a humanidade. O céu se alegra, se exulta, a Trindade Santa vive um momento de glória, porque é uma glória para toda a humanidade e para todo o reino celeste. Esse resplendor de Deus. Então aí a gente vai vivendo essa grandeza. Esse momento em que Deus escolhe Maria, em que Maria, ela já nasce ali sendo graciada pela Trindade Santa, se tornando mãe. E uma mãe, filha, a filha de Deus se tornando mãe de Deus, esposa de Deus, porque há um Deus trindo. Um Deus trindo onde há um Deus criador, onde há um Deus Filho e onde há um Deus Espírito Santo. Então Maria se torna filha de Deus, mãe do Deus Filho, esposa do Deus Espírito. Então a gente vai aí recordando a palavra de Maria. Essa palavra de Maria que vai então aí podendo arder o nosso coração, podendo encher o nosso coração do amor de Deus. Porque o desígnio de Deus é esse, é amor. É amar de tão grande que não há como a gente explicar. O amor de Deus para toda a humanidade. Mas basta a gente viver esse momento com Maria, que a gente vai aí entendendo e vai aí compreendendo. Nossa Senhora, ela vai aí então dizendo do seu nascimento, que todo o Espírito Celeste contemplam a menina recém-nascida. A menina recém-nascida que já não é mais uma menina, mas já se torna-se rainha do céu, rainha dos anjos, dos santos. Então ali se compõe a docíssima harmonia em cântico e de luz para encher ali aquele berço, para encher ali aquele recinto da graça de Deus. E Maria sente tudo isso no bater do seu coração, ainda recém-nascida. E nós, vivendo tudo isso, vivendo essa graça, que a gente possa trazer ao nosso coração esse momento desse amor grandioso, dessa obra-prima do amor de Deus. E como a gente vai então viver? Simplesmente consagrando-se a Nossa Senhora, ao coração imaculado de Nossa Senhora, a participar cada vez mais do cenáculo. E esse cenáculo aqui não foi colocado aqui por acaso. Se você vê pelo canal, como esse canal começou, como a simplicidade de Maria vem acontecendo nesse canal. E aí a gente vai vendo que vamos sendo
soldados, vamos nos alistando, vamos alistando nesse exército de Maria. E esse exército de Maria é um exército vitorioso, aonde que vivemos a pequenez, aonde se tornamos, servos de uma rainha, de uma pessoa que foi escolhida por Deus como para ser mãe de toda a humanidade, mãe de Deus, esposa de Deus e filha de Deus. Aí ela vai trazendo para nós no seu berço a beleza, a suavidade, a pequenez, a humildade. E nos dias de hoje é preciso que a gente viva isso, que a gente presencia isso em Maria e em nosso coração. Para que a gente possa ser também obra-prima do amor de Deus, obra-prima do amor de Maria, ser soldado de Maria, soldado desse exército vencedor, vitorioso. Porque Satanás, ele quer tirar nós do exército. Ele quer porque quer que nós nem se alistamos. E aqueles que já se alistou, ele quer derrubar de qualquer maneira, quer tirar do exército. Porque há em nós um momento de grandeza que a gente precisa deixar isso. A gente quer às vezes grandeza, às vezes a gente quer então momentos de glórias, mesmo que não venha a ter dinheiro. Como por exemplo esses canais aí, como Facebook, como Twitter, eu não sei, com esses meios aí de comunicação que eu ainda não entendo até os dias de hoje, essas coisas tecnológicas. Então a gente vai vendo que tem pessoas que gostam muito de seguidores, gosta de estar lá no alto, lá no topo, mesmo que ele não ganhe dinheiro com isso, mas ele quer se aparecer, ele quer essa aparência. Então esse momento é que Maria vai dizendo para nós, para que a gente não se torne esses momentos de grandeza, mas se venha ser pequeno, porque esses momentos de grandeza aí está tirando, é o diabo que quer tirar-nos do exército, de ser soldados, porque essa grandeza aí tira qualquer um, porque aí entra no nosso coração o pecado da soberba. A gente fica soberbo, a gente olha só para nós mesmos e a gente vai olhar só para o nosso status, deixando que o nosso status nos leve a ser conhecido, a viver uma grandeza em que Maria vai dizer que essa grandeza não pertence a ela, não estar com ela. Estar com Maria é o caminho da pequenez, da criança, de ser criança e de viver como criança. Uma criança, ela nunca vai querer ser grande. Uma criança vai querer sempre ser pura e sempre estar pura de coração. E vai ser sempre esse momento de humildade, de ser humilde, de ser simples, de ser confiante, porque tem uma confiança muito grande nos seus pais. Se a gente pegar uma criança e colocar num lugar alto e abrir os braços, mandar ela pular, ela não pula. Mas se colocar o pai, se colocar a mãe ali, que ela tem intimidade, que ela tem essa confiança e que ela vive uma confiança grande, ela pula. Ela não pensa duas vezes. E aí Maria vai dizer: e você? Pula? Eu vou estar para te aparar. E você vai entrar nesse meu exército? Você confia em mim como sua rainha? Como a sua protetora? Você confia em mim como mãe? Maria vai te dizer isso hoje.
Será que você está colocando esse momento difícil na sua vida? Será que você está colocando ao conhecer de Nossa Senhora, ao conhecer da Mãe? Se você tem algo que está difícil na sua vida, que você não está compreendendo, entra nesse exército. Deixa Maria tomar conta de tudo. Deixa ela te ajudar. Porque ela está querendo te ajudar. Ela está te chamando para que você seja vencedora nesse exército. Vencedor nesse exército. Porque esse exército é um exército de vencedores. Um exército de humildes, puros de coração e confiante e filial ao amor de Nossa Senhora. A gente vê a graça de Deus na nossa vida quando a gente se abre a esse conhecimento, se abre às palavras. Deixa que as palavras ela penetrem em nosso coração, ela fecunde o nosso coração. Ela vai nos tornando pequeno. Para isso a gente precisa ser pequeno, precisa se tornar como criança, para que a gente possa colocar a palavra em prática, para que a gente possa ter essa confiança na palavra hoje de Nossa Senhora. E sempre é preciso estar também como criança, viver como criança. Maria vai nos colocando também que nós vivemos em um jardim que precisa ser cultivado. Que esse jardim é o nosso coração. É preciso ser cultivado pelo amor, pela humildade, pela pobreza e a simplicidade. Para isso está os fracos. É preciso também ser fraco. Por que ser fraco? Porque se eu sou fraco, eu preciso me fortalecer. Preciso ser forte, eu preciso buscar algo que me coloca assim como uma pessoa de pé, como uma pessoa assim firme, como uma pessoa que não caia, como uma pessoa que tropeça, pode arrebentar o dedo, mas não cai. E eu vou buscar essa força aonde? No amor, na humildade, na pobreza de coração, e não querer ser exaltado, e não querer nunca jamais procurar ser algo de Satanás. Eu preciso viver no amor de Maria, que ela vai me fortalecer. E eu vou ser esse forte, onde eu vou tropeçar, mas não vou cair. Posso arrebentar o pé, mas vou manter firme de pé. Diante de toda a situação que eu estou vivendo, diante de todos os meus problemas, diante de tudo, eu vou superar, eu vou me tornar forte, quando eu me colocar docilmente na palavra e na prática de Nossa Senhora. Essas palavras de Nossa Senhora e as práticas de Nossa Senhora que ela praticou em toda a sua vida, viveu toda a sua vida, eu posso viver, eu posso ser forte e posso trazer para mim um espírito de fortaleza, um espírito forte, um espírito firme, um espírito de amor a Deus, de temor a Deus, e jamais será abalado. Viver sobre a luz, acolher a palavra com docilidade, vai me trazer grandes feitos na minha vida, que vai ser a santidade. Eu vou viver a santidade. E a santidade é preciso viver sobre esse caminhar com Maria.
no Evangelho, Jesus vai mostrando também o grande feito, um grande milagre. E Jesus vai pôr à prova um dos seus discípulos e ele coloca todos nós. Esse discípulo vai representar todos nós. Quantas vezes a gente não sabe de uma situação que vai fazer daquela situação, mas às vezes tudo vai assim se colocando em providência de Deus, em providência divina. E aí a gente vai vendo que são nossos estão colocados à prova. Às vezes o sofrimento nosso, as dores, esses momentos de angústias, todo esse momento de dor, todo esse momento ruim, Deus tira algo bom. Há algo bom a ser tirado em tudo isso. Porque foi tirado ali essa prova. Diante desse evangelho a gente vê que de algo que estava ali acontecendo de ruim foi tirado de proveito e algo muito bom, muito precioso aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, ao nosso coração, que é o poder de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Ali estava uma grande multidão e estava precisando ser alimentada. Não só com palavras de Deus para alimentar o seu espírito, mas alimentar então fisicamente. Para que isso acontecesse, houve uma criança. Uma criança que estava ali com 5 pães e 2 peixes, e aquela criança no espírito de bondade, de amor, de fraternidade, de compaixão, deu aquilo dali para ser dividido para aquele tanta gente. Gente, para isso precisa ser criança. Porque se fosse um adulto, ele falava, gente, isso aqui é nada para tanta gente. Como assim? André falou, isso é nada. Aliás, André, parece que foi Felipe. Não, Felipe não, foi um dos discípulos aqui de Jesus. Eu não vou nem voltar aqui no Evangelho para não demorar muito nessa reflexão, porque a gente não possa sair do foco. Então, o discípulo, fala o que é simples, 2 peixes e 5 pães para tanta gente. Então André, ele mostra para Jesus o próprio Deus. Ele é adulto, ele mostra que isso não dá, não vai acontecer. Muitas vezes é a gente também que fala, isso não vai acontecer, isso é impossível, isso não vai dar certo. Mas quando a gente coloca em Deus todos os nossos problemas, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, há algo bom que Deus tira. Deus tira algo bom de tudo isso. Porque a criança, ela tem em seu coração essa bondade e ela deu para ser compartilhado. Vamos partilhar tudo isso. Para aquela criança é aquela confiança que Maria vem dizer lá atrás. Essa confiança da criança entregar a Deus. E aí o que o próprio Deus fez? Jesus fez o grande milagre, dividiu para todos. E o milagre acontece quando Deus tira algo bom de situações ruins em nossa vida. Quando a gente tira algo bom de todo o sofrimento de algo ruim na nossa vida, há um milagre. É esse milagre que Deus está nos mostrando hoje, de reconhecer e de viver a sua palavra. Quando então ele pede para recolher, para que nada seja desperdiçado, é nós entrar em recolhimento e ver o quanto Deus fez em nossa vida.
quantas e quantas vezes Deus caminhou conosco e Deus tirou algo de bom de momentos ruins de nossas vidas. E a gente precisa então reconhecer tudo isso. Viver esse momento de recolhimento e de sentir-se diante daquele que tudo pode. Mas aí então Jesus ele também vai se retirar, porque aquele povo achou em Jesus uma solução de todos os seus problemas. Olha, aqui está o nosso amuleto da sorte. Ele vai nos ajudar nisso, vai ajudar naquilo outro. E aí a gente não vai ter mais sofrimento, não vai precisar trabalhar mais, porque é só a gente querer, sentir fome, ele vai e multiplica ali o que a gente tem, a gente guarda para ser multiplicado depois. É assim que a gente pensa em Deus, a maioria das vezes. Principalmente quando a gente está no sofrimento. A gente quer que Ele tire todo o sofrimento de uma vez só. Nós não queremos sofrer. E aí Ele se retira em oração. Ele não se retira para nos deixar só. Ele retira em oração para que os nossos corações mudem, para que a gente possa compreender que dentro do sofrimento, Ele tira algo de bom e Ele multiplica todo o amor, tudo que é de bom em nossas vidas virá para nós. Nós vamos ser fortalecidos quando nós estamos nesses momentos, a gente são fracos. E aí a gente vai fortalecer nesse alimento que Ele vai nos dando, que é a sua palavra, que é tirando algo bom de todo o nosso sofrimento. E aí a gente vai fortalecendo e vai vivendo para Deus, no momento em que a gente perde até o medo de morrer, perde o medo da morte. Porque a gente vai morrer para esse mundo, mas vamos ressuscitar em Jesus Cristo, vamos para a sua glória, vamos para o seu reino, viver no seu reino. Vivendo nesse amor, nessa obra-prima, que é Maria Santíssima. Não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais sofrimento no reino de Deus, e que é lá que é o nosso lugar. Aqui é apenas tudo passageiro, tudo passa, mas com Jesus Cristo é eterno, é vida eterna, é amor eterno. Em Deus tudo é eterno. Vamos então viver um pouco essa música e deixar que a graça de Deus restaure aí a nossa vida, o nosso caminhar. Cantarei tua bondade e tua justiça. Por teu caminho eu quero seguir. Estarei contigo sem desanimar, pois minha vida pertence a ti, Senhor.